Meu irmão se mudou para minha casa quando perdeu o emprego, então eu peguei ele e minha esposa tendo um caso enquanto eu estava em viagens de trabalho. Agora ela está grávida e meus pais querem que eu sustente todos eles. Olá a todos, não tenho certeza porque estou escrevendo isto, talvez eu só precise desabafar. As pessoas principais nesta história somos eu, minha esposa, vamos chamá-la de Sarah, meu irmão mais novo, Tom, e meus pais. Sarah e eu fomos casados por 5 anos. Morávamos em uma casa que comprei antes de nos casarmos. Era uma casa legal, 3 quartos, um quintal pequeno. Tom sempre foi o filho favorito, eu acho. Meus pais sempre pareceram dar a ele mais atenção, mais ajuda. Ele sempre foi um pouco rebelde. Eu tinha um emprego que às vezes exigia que eu viajasse por uma semana ou 2. Era um bom emprego, pagava bem. Sarah trabalhava meio período. As coisas estavam geralmente bem entre Sarah e eu. Tínhamos discussões como qualquer casal, mas nada sério. Há cerca de 1 ano, Tom perdeu o emprego novamente e ele estava morando com meus pais na época. Ele sempre teve problemas para manter um emprego, então meus pais perguntaram se ele poderia ficar conosco por um tempo, só até ele se restabelecer. Eu não fiquei muito feliz com isso. Tom e eu nunca fomos muito próximos. Ele sempre foi meio aproveitador, não de contribuir, mas Sarah disse que tudo bem, que seria bom para ele ter algum apoio. Então eu concordei, relutantemente. Tom ficou no nosso quarto de hóspedes. No começo, estava tudo bem e ele disse que estava procurando emprego, ajudava um pouco pela casa, mas então as coisas começaram a mudar. Eu chegava do trabalho e Tom e Sarah estavam rindo juntos, assistindo filmes. Parecia um pouco que eu era o estranho na minha própria casa. Eu dizia a mim mesmo que estava apenas com ciúmes ou cansado do trabalho. Então minhas viagens a trabalho começaram a ficar mais frequentes. Por alguns meses, eu ficava fora por 2 semanas, ficava em casa por 1 semana e fora novamente por 10 dias. Era um grande projeto, significava bom dinheiro, uma possível promoção. Quando eu estava em casa, Sarah parecia distante. Ela ficava muito no celular, mandando mensagens e se eu questionava ela dizia que eram apenas amigos dela. Tom ainda estava lá e dizia que ainda estava procurando emprego, mas eu não via muito esforço. Ele estava sempre lá, sempre na casa. Comecei a ter um pressentimento ruim, um pressentimento muito ruim. Uma vez, voltei mais cedo de uma viagem porque meu voo foi alterado. Eu não contei para Sarah, queria surpreendê-la. Cheguei em casa à tarde e o carro dela estava lá. O carro velho e surrado de Tom também estava. A casa estava silenciosa. Entrei e encontrei-os na cozinha. Eles não estavam fazendo nada de errado naquele momento, apenas fazendo café, mas o jeito que eles pularam quando entrei, o jeito que se olharam, me revirou o estômago. Perguntei a Tom como estava à procura por emprego, e ele resmungou algo sobre algumas pistas. Sarah rapidamente mudou de assunto, perguntando sobre minha viagem. Eu não disse nada sobre meu sentimento e decidi dizer a mim mesmo que estava apenas imaginando coisas. Antes da minha próxima viagem a trabalho, decidi instalar algumas câmeras de segurança dentro de casa, pequenas, fáceis de esconder. Fiz isso quando Sarah saiu para fazer compras uma tarde e não contei a ela. Sabia que ela perguntaria por quê, e eu não tinha uma boa resposta que não soasse acusatória. Tom não estava em casa. Senti-me um pouco culpado fazendo isso, como se estivesse espionando, mas eu precisava saber o que estava acontecendo quando eu não estava lá. Coloquei uma na sala de estar e uma na cozinha, escondidas em prateleiras altas. Elas gravavam para um servidor na nuvem que eu podia acessar do meu celular. Fui para minha próxima viagem a trabalho por 2 semanas. Nos primeiros dias, não verifiquei as câmeras. Estava ocupado com o trabalho. Tentei afastar os pensamentos ruins, mas no 4º dia, não consegui resistir. Fiz login e verifiquei a câmera da sala. O que vi me deixou enjoado. Eram Tom e Sarah no meu sofá e eles estavam se beijando. Não apenas um beijo pequeno, era um beijo longo e apaixonado. Então eles começaram a tirar a roupa, ali mesmo na minha sala. Assisti por 1 minuto, talvez menos. Eu não conseguia respirar. Desliguei e senti como se fosse vomitar. Meu irmão, minha esposa, na minha casa. Não me lembro muito do resto daquele dia. Acho que apenas sentei no meu quarto de hotel, olhando para a parede. Não conseguia trabalhar, não conseguia comer. Continuava vendo aquilo na minha cabeça. No dia seguinte, verifiquei novamente mais do mesmo. Eles estavam agindo como um casal, de mãos dadas, abraçados no sofá enquanto assistiam TV. Tom estava usando meu roupão e eles estavam cozinhando juntos na minha cozinha, dormindo na minha cama. Eu sabia disso porque a porta do quarto estava aberta uma vez e eu os vi. Eles estavam vivendo como um casal feliz na minha vida. Salvei os vídeos e salvei muitos deles. Eu tinha dias de prova. Não disse nada a eles. Não liguei. Não mandei mensagem. Terminei minha viagem de trabalho e foram as 2 semanas mais longas da minha vida. Todos os dias eu sentia uma raiva crescendo dentro de mim, mas também uma frieza estranha. Eu sabia o que tinha que fazer. Quando voltei, fui para casa. Não disse a eles que estava chegando. Era um dia de semana, meio da manhã e imaginei que estariam lá, e estavam. Entrei e eles estavam na cozinha tomando café da manhã, rindo, enquanto ela estava sentada no colo dele. Eles congelaram quando me viram. O rosto de Sarah ficou branco e Tom pareceu irritado, depois assustado. O que você está fazendo aqui? Tom perguntou. Ele realmente me perguntou isso, na minha própria casa. Eu disse, eu moro aqui, minha voz muito calma. Ou pelo menos tentei que assim fosse. Sarah começou a chorar. Não é o que você está pensando. Ela disse. A frase clássica. Ah,
Eu acho que é. Eu disse. Acho que vocês dois têm se divertido muito enquanto eu estive fora, trabalhando. Tom se levantou e ele tentou parecer durão. E daí se estivemos? Ele disse. Ela não te ama mais. Ela me ama. Olhei para Sarah e ela apenas continuava chorando. Isso é verdade, Sarah? Perguntei. Ela sentiu, ainda olhando para baixo. Me desculpe. Ela sussurrou. Eu não queria que você descobrisse assim. Perguntei. Como você queria que eu descobrisse? Ou você ia simplesmente continuar morando na minha casa com meu irmão enquanto eu pagava por tudo? Nenhum deles disse nada. Então eu contei a eles sobre as câmeras e disse que tinha vídeos. Vi o pânico em seus olhos e Tom começou a gritar, depois a me xingar, dizendo que eu era um nojento por filmá-los. Sarah apenas soluçava mais forte e eu disse a eles que os queria fora. Ambos fora da minha casa agora. Tom avançou em mim e me deu um soco. Ele sempre teve um temperamento difícil. Eu desviei. Não queria brigar com ele. Só queria que eles fossem embora. Ele tentou me acertar de novo, mas foi desajeitado. Tropeçou em uma cadeira e caiu, batendo o braço na mesa. Começou a uivar, segurando o braço e Sarah correu para ele, me ignorando. Saiam. Eu disse novamente, em voz baixa. Arrumem suas coisas e saiam. Sarah ajudou Tom a se levantar. Ele ainda estava me xingando, dizendo que seu braço estava quebrado. Não estava. Ele estava apenas sendo dramático. Eles foram para o quarto, o meu quarto, e começaram a jogar as coisas em sacolas. Levaram cerca de 1 hora. Sentei na sala de estar e esperei. O tempo todo eu podia ouvir Sarah chorando e Tom resmungando ameaças. Quando estavam prontos para sair, Sarah parou na minha frente. Eu não sei o que dizer. Ela disse. Não há nada a dizer. Respondi. Apenas vá embora. Eles foram embora. Observei-os se afastarem no carro velho de Tom e então tranquei a porta e andei pela minha casa. Parecia suja, contaminada. No dia seguinte, meus pais ligaram. Eu sabia que ligariam e que Tom e Sarah obviamente tinham ido direto para eles. Minha mãe começou a gritar comigo antes mesmo que eu pudesse dizer olá. Como eu pude jogar meu próprio irmão na rua? Como pude ser tão cruel com Sarah? Tentei explicar. Contei a eles o que aconteceu. Meu pai pegou o telefone e ele estava mais calmo, mas suas palavras foram tão ruins quanto. Ele disse que Tom e Sarah estavam apaixonados. Disse, essas coisas acontecem. Disse que Sarah era uma boa menina e Tom estava finalmente se assentando. Disse que eles não tinham para onde ir. Então veio a parte que me fez ferver o sangue. Minha mãe voltou ao telefone e disse, você tem que sustentá-los. Você tem aquela casa grande, tem um bom emprego. Eles estão apenas começando, são uma nova família. Fiquei chocado. Sustentá-los? Perguntei. Vocês querem que eu pague para minha esposa e meu irmão viverem juntos depois do que fizeram comigo? Meu pai disse. Não seja egoísta. Tom é seu irmão. Sarah é. Bem, ela é da família. Você precisa fazer a coisa certa. A coisa certa. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. A coisa certa teria sido meu irmão não dormir com minha esposa na minha casa. A coisa certa teria sido minha esposa ser honesta comigo. A discussão durou muito tempo e eles me chamaram de egoísta, sem coração, implacável. Não pareciam se importar nem um pouco com o que Tom e Sarah tinham feito comigo. Só se importavam com Tom e seu novo relacionamento. Eu disse a eles que estava entrando com o divórcio e minha mãe começou a chorar. Meu pai me disse para pensar sobre isso, para não ser precipitado. Ele até sugeriu que talvez eu fosse parcialmente culpado por estar tanto tempo fora. Desliguei na cara deles. Não conseguia mais ouvir. Contratei um advogado no mesmo dia. As semanas seguintes foram um borrão de raiva e papelada. Troquei as fechaduras da casa e iniciei o processo de divórcio. Tom e Sarah estavam morando com meus pais. Meus pais me ligavam a cada poucos dias, às vezes gritando, às vezes implorando para eu ser razoável e ajudar Tom e Sarah financeiramente. Eles queriam que eu desse a casa para Sarah, ou pelo menos muito dinheiro. Disseram que Tom não podia sustentá-la, mas é claro que não podia. Já se passaram cerca de 3 meses desde que os expulsei. O divórcio está avançando e tivemos uma sessão de mediação. Sarah estava lá com seu advogado e Tom estava esperando do lado de fora, como algum tipo de guarda-costas. Meus pais também estavam lá, tentando falar com meu advogado, tentando falar comigo, mas eu os ignorei. Sarah não pediu muito na mediação. Ela apenas parecia arrasada e concordou com uma divisão simples dos bens, o pouco que tínhamos em conjunto. A casa era minha desde antes do casamento, então ela não tinha direito a ela. Meu advogado foi bom, ele garantiu isso. Então, na semana passada, algo novo aconteceu. Meu advogado me ligou porque o advogado de Sarah o contatou. Sarah está grávida. Ela está de alguns meses, o que significa que engravidou antes de eu expulsá-la, enquanto eu estava em uma das minhas viagens de trabalho, ou talvez logo depois que voltei, antes de eu descobrir. O tempo é muito próximo e ela diz que o bebê pode ser meu. Meus pais estão em êxtase e me ligaram para mim imediatamente. Agora estão dizendo que isso muda tudo, que é um sinal, que temos que voltar para o bem do bebê. Disseram que é a vontade de Deus. Eles estão pressionando ainda mais para eu sustentar Sarah e por extensão, Tom. Dizem que Tom será um ótimo tio, pai, ou alguma coisa ridícula. Eles querem que eu pare o divórcio e querem que eu deixe Sarah e Tom voltarem para minha casa, pelo bem do bebê. Minha cabeça está girando. Um bebê? Se for meu, eu sempre quis ser pai. Mas não assim e não com ela. E definitivamente não com Tom e meus pais envolvidos dessa maneira distorcida. Meu advogado diz que precisamos de um teste de paternidade e claro que concordei. Sarah aparentemente concordou também, mas ela insiste que é meu. O dilema é,
Meus pais estão tornando minha vida um inferno. Estão ligando para o meu trabalho, para os meus amigos e estão dizendo a todos que estou abandonando minha esposa grávida, em breve ex-esposa, e meu filho. Eles estão me pintando como vilão e estão exigindo que eu sustente a nova unidade familiar deles. Como chamam? O que significa Sarah, o bebê e Tom? Eles querem que eu lhes dê dinheiro, um lugar para morar, tudo. Dizem que se eu não o fizer, garantirão que todos saibam que pessoa horrível eu sou. Tom tem me enviado mensagens ameaçadoras. Coisas como você vai pagar por isso e esse bebê precisa de um lar de verdade. Não vou voltar com Sarah. Isso está fora de questão. O divórcio vai prosseguir. Mas o que eu faço sobre isso? Sobre meus pais? Sobre Tom? Se o bebê for meu, sei que tenho uma responsabilidade, mas não quero essas pessoas na minha vida. Meus pais acham que eu deveria perdoar e esquecer, e simplesmente abrir minha carteira e minha casa para todos eles. Eles acham que eu deveria deixar Tom bancar o pai do meu filho enquanto eu pago as contas. Estou errado em querer cortar relações com todos eles o máximo possível, mesmo que isso signifique uma briga enorme. Eu me sinto tão preso e com raiva. Algum conselho sobre como lidar com meus pais e toda essa exigência financeira, especialmente com um bebê possivelmente na jogada? Atualização. Olá a todos, já se passaram cerca de 2 meses desde minha postagem original. Primeiro, obrigado por todos os comentários e mensagens. Muitos de vocês compartilharam histórias semelhantes ou apenas ofereceram apoio. Ajudou saber que eu não estava louco por sentir o que sentia. Muitos de vocês pediram mais detalhes sobre o confronto e o comportamento dos meus pais, então tentarei esclarecer algumas coisas. Muitas pessoas perguntaram se Tom realmente se machucou quando caiu e não. Ele não quebrou o braço, ele apenas teve um hematoma. Ele foi ao médico no dia seguinte. Meus pais provavelmente o fizeram ir para construir um caso ou conseguir simpatia, e foi apenas uma entorse feia. Ele usou uma tipóia por uma semana para efeito dramático. Alguns perguntaram se Sarah disse algo para se defender durante o confronto. Na verdade, não, ela chorou muito e disse sinto muito algumas vezes. Quando Tom avançou em mim, ela gritou, não, mas não tentou detê-lo fisicamente. Depois que ele caiu, a atenção dela estava toda nele e quando eu disse para eles fazerem as malas, ela apenas assentiu e ajudou Tom. Ficou claro que a lealdade dela era com ele. Em relação aos meus pais, a campanha deles para me fazer o vilão aumentou. Eles ligaram para o meu chefe. Meu chefe é um cara razoável e me conhece bem, então ele ouviu o meu lado e basicamente disse aos meus pais para pararem de assediar seu funcionário. Eles enviaram um longo e-mail para minha tia e tio, irmão do meu pai, me pintando como um monstro, mas minha tia realmente me ligou para entender e eu expliquei toda a história. Ela ficou horrorizada com o comportamento dos meus pais e de Tom e tem me apoiado. Isso foi uma pequena coisa boa. Um conselho comum foi conseguir um advogado muito bom. Eu tenho um e ele é muito direto e sem rodeios. Ele tem sido uma rocha. Foi ele quem pressionou para que o teste de paternidade fosse feito por canais oficiais, nada de kits caseiros. Depois de ler os comentários e conversar com meu advogado, fiquei mais determinado. O apoio de vocês me ajudou a ver que as exigências deles eram insanas e o argumento dos meus pais de que eu deveria sustentar Tom porque ele está com Sarah e meu potencial filho não fazia sentido. Tom é um adulto. Ele fez suas escolhas e Sarah fez as dela. A principal coisa em que pensei foi o bebê. Se a criança fosse minha, eu sabia que queria estar na vida dela, mas também sabia que não poderia deixar meus pais, Tom, ou mesmo Sarah usarem a criança para me controlar ou manipular. Os comentários sobre alienação parental foram assustadores. Eu sabia que tinha que ser proativo e meu advogado me aconselhou a documentar tudo, então comecei um registro. A decisão foi clara: confirmar a paternidade. 2. Se a criança for minha, lutar pela guarda total quando a criança nascer, ou pelo menos guarda principal com limites muito rígidos para Sarah e acesso de influência zero de Tom e meus pais em relação ao meu relacionamento com meu filho. 3. Cortar completamente meus pais e Tom financeira e emocionalmente, queimar todas as pontes que eles achavam que poderiam usar. Finalizar o divórcio o mais rápido possível. Depois dessas decisões, minhas ações ficaram bem claras. O teste de paternidade foi agendado e foi uma consulta tensa. Sarah estava lá, Tom esperava do lado de fora, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Meus pais também apareceram e tentaram falar comigo na sala de espera, mas eu os ignorei. Apenas olhei para frente e meu advogado me aconselhou a não interagir com eles. Sarah parecia estressada, ela me disse bem baixo: é seu. Eu sei que é. Eu não respondi. Os resultados chegaram 2 semanas depois. Meu advogado me ligou e o bebê é meu. Uma onda de alguma coisa passou por mim, mas não alegria, não exatamente tristeza, apenas um sentimento pesado, uma responsabilidade. Isso era real, eu ia ser pai. Meu advogado começou a preparar toda a documentação necessária para pedir a guarda total imediatamente após o nascimento da criança. Assim que a paternidade foi legalmente confirmada, notificamos formalmente o advogado de Sarah sobre nossa firme intenção de buscar a guarda total assim que o bebê nascesse. Delineamos claramente nossas razões: o adultério de Sarah, sua atual situação de vida instável, morando com meus pais, dependente de Tom, que está desempregado, o comportamento agressivo de Tom. Eu tinha registros de suas mensagens ameaçadoras e o incidente em que ele me atacou, e o comportamento manipulador e de assédio dos meus pais. Deixamos claro que acreditamos que esses fatores a tornavam incapaz de fornecer um ambiente estável e saudável, contrastando isso com meu lar estável, bom emprego e rede de apoio. O próximo passo foi cortar laços. Meus pais me ligaram chorando e gritando quando descobriram sobre nossa intenção declarada de pedir a guarda e os motivos. Meu pai disse: como você ousa planejar tirar o bebê dela depois de tudo que você fez? Eu disse: é meu bebê também.
E não vou deixar essa criança crescer na bagunça que todos vocês criaram. Entraremos com o pedido assim que o bebê nascer. Minha mãe gritou que eu era um filho desnaturado, um monstro. Ela disse: você vai se arrepender disso. Tom será um pai para essa criança. Ele já a ama. Eu disse: Tom não terá direitos legais e ficará longe do meu filho. E vocês também, se continuarem assim. Então eu disse a eles que não atenderia mais suas ligações. Disse que qualquer comunicação sobre assuntos familiares essenciais, como emergências de saúde de outros parentes não envolvidos, deveria passar pela minha tia. Para qualquer coisa referente ao bebê e às próximas ações legais, o advogado de Sarah poderia contatar meu advogado e disse a eles que estava bloqueando seus números, e o fiz. Enviei a Tom uma notificação extrajudicial para acessar e desistir através do meu advogado, avisando que quaisquer ameaças ou assédio futuro seriam comunicados à polícia e seriam usados no futuro caso de custódia. A resposta dele foi uma mensagem de voz raivosa. Ele ligou do telefone de um amigo, cheia de xingamentos e dizendo que eu não sairia impune disso e que ele me veria no tribunal. Meu advogado guardou como mais uma prova de seu caráter inadequado. Eu também mudei meu número de telefone. Apenas algumas pessoas têm um novo. Informei meu banco sobre a situação, caso meus pais ou Tom tentassem alguma gracinha. Movi minhas contas principais para um novo banco e deixei claro para minha família mais ampla, através da minha tia, que não estava mais em contato com meus pais ou Tom, e expliquei brevemente o porquê. A maioria ficou chocada, mas entendeu. Mas eu não me importo mais. Sarah, através de seu advogado, respondeu ao pedido de guarda. Ela está lutando pela guarda principal. Claro, ela alega que vai conseguir seu próprio lugar e um emprego. Alega que Tom a apoia e vai ajudá-la. Ela também disse que eu nunca estava em casa e foi por isso que ela recorreu a Tom. O advogado dela está tentando me pintar como um marido ausente que agora tenta ser um pai excessivamente controlador. O tribunal ordenou um acordo temporário, já que o bebê ainda não nasceu. Isso é principalmente sobre planejamento e temos que ir para a mediação de custódia. O juiz analisou as evidências iniciais, como as ameaças de Tom e o assédio dos meus pais, e emitiu uma medida protetiva temporária contra Tom, impedindo qualquer contato comigo, e um aviso severo aos meus pais sobre sua interferência, a ser revisto assim que o bebê nascer e um plano de custódia mais permanente for decidido. Meus pais estão furiosos. Minha tia me disse que eles estão fora de si, eles não conseguem acreditar que eu realmente os cortei. Tentaram fazer com que outros membros da família me pressionassem, mas minha tia está atuando como barreira e dizendo para eles recuarem. Sarah está aparentemente muito estressada. O advogado dela está pressionando-a para parecer estável, então ela supostamente está procurando um emprego e um apartamento, mas duvido que Tom esteja ajudando. Ele provavelmente está piorando as coisas. Ele provavelmente está furioso com a medida protetiva e o fato de não conseguir chegar até mim. O divórcio ainda está em andamento. É confuso, é caro, é exaustivo. A última conversa que tive diretamente com Sarah foi quando o advogado dela arranjou uma breve ligação. Ela estava chorando e ela disse: Mark, por favor, não faça isso, não tire meu bebê. Eu sei que errei, sinto muito, mas ele é tudo o que me resta. Eu disse a ela: isto não é sobre o que te resta, Sarah, isto é sobre o que é melhor para o meu filho. E isso não é estar perto de Tom ou dos jogos tóxicos dos meus pais. Deixaremos o tribunal decidir. Ela começou a implorar, mas eu encerrei a ligação. Tenho que ser forte e não posso deixar as emoções dela me influenciarem. A casa está silenciosa agora e estou focando em me preparar para o bebê o máximo que posso. Também estou me preparando para uma briga muito feia no tribunal porque sei que eles tentarão todos os truques sujos, mas estou pronto. Não tenho certeza do que o futuro reserva, mas sei que não serei mais um capacho e não vou deixar que pisem em mim ou usem meu filho. Atualização 2. Já se passaram quase 1 ano e meio desde minha última atualização. Muita coisa aconteceu. O bebê, um menino chamado Daniel, nasceu há cerca de 10 meses. Conforme planejado, no momento em que ele nasceu e seu nascimento foi legalmente registrado, meu advogado entrou com nossa petição de guarda legal total e guarda física primária. As batalhas legais que se seguiram foram tão ruins quanto eu esperava, talvez piores. O divórcio em si foi finalizado há cerca de 1 ano. Foi bastante direto no final, já que não tínhamos muitos bens em comum e a casa era pré-nupcial. A cláusula de adultério, com minhas provas em vídeo, enfraqueceu a posição dela para reivindicar qualquer pensão alimentícia para ex-cônjuge, o que ela tentou em certo ponto, provavelmente pressionada por Tom e meus pais. A batalha pela guarda de Daniel foi brutal. O advogado de Sarah, como esperado, argumentou veementemente que, como Daniel era um recém-nascido e Sarah pretendia amamentar, ela deveria ter a guarda física primária pelo menos nos primeiros anos. Tentaram me pintar como um homem obcecado pelo trabalho, emocionalmente indisponível, que seria um pai solteiro inapto, e que tirar um recém-nascido de sua mãe seria prejudicial. Eles mencionaram o quanto eu viajava a trabalho historicamente e tentaram dizer que eu era vingativo. Meu advogado foi excelente e contra-argumentamos enfatizando que, embora a amamentação fosse um fator, a preocupação primordial era a segurança, estabilidade e bem-estar a longo prazo de Daniel. Apresentamos todas as evidências, os vídeos do caso, mostrando seu mau julgamento e falsidade, as mensagens ameaçadoras de Tom, seu comportamento agressivo, incluindo a nova acusação de desacato que ele recebeu por um surto no tribunal durante uma audiência preliminar, a mensagem de voz gravada, o assédio implacável dos meus pais e suas tentativas de subverter meu papel como pai. Tivemos um psicólogo infantil fornecendo depoimentos
depoimento especializado sobre o dano potencial a uma criança criada em um ambiente instável com indivíduos como Tom e meus pais exercendo influência. O psicólogo também delineou como um vínculo seguro poderia ser formado com um pai fornecendo cuidados primários e como a amamentação poderia ser apoiada através de visitas e leite ordenhado, se Sarah fosse cooperativa e estável. Os procedimentos judiciais foram longos e desgastantes. Sarah frequentemente caía em prantos e Tom ficava na galeria do tribunal, carrancudo, até que sua acusação de desacato limitou sua presença. Meus pais estavam lá todos os dias, olhando para mim com ódio. Tentaram se aproximar de mim várias vezes nos corredores, mas meu advogado sempre intervinha. A juíza levou a sério os argumentos de Sarah sobre os cuidados com o recém-nascido, mas estava igualmente, se não mais, preocupada com a esmagadora evidência de instabilidade e dano potencial. Inicialmente, a juíza hesitou em separar completamente um recém-nascido de sua mãe se ela estivesse disposta a amamentar. Assim, o tribunal ordenou um plano temporário progressivo altamente condicional para os primeiros 3 meses. Sarah teria os cuidados físicos primários de Daniel somente se ela cumprisse condições extremamente rígidas. 1. Ela tinha que garantir e manter uma moradia estável e independente, longe de Tom e meus pais, dentro de 2 semanas. Essa moradia tinha que ser aprovada por uma assistente social nomeada pelo tribunal. 2. Tom não deveria ter absolutamente nenhum contato com Daniel ou Sarah, e uma medida protetiva foi reforçada. 3. Meus pais também não deveriam ter contato com Daniel, e o contato deles com Sarah deveria ser mínimo e não envolver Daniel ou minar meu papel. 4. Sarah tinha que frequentar aulas obrigatórias de parentalidade, terapia individual e cooperar totalmente com uma assistente social de visita domiciliar. 5. Foi-me concedida visitação muito frequente e liberal, incluindo pernoites à medida que Daniel ficasse um pouco mais velho, para promover o vínculo. Eu deveria estar envolvido em todas as decisões médicas. A pensão alimentícia de Daniel, a ser paga por ela a mim, foi estabelecida. Esta era a chance de Sarah provar que poderia fornecer um ambiente estável e ela conseguiu encontrar um pequeno apartamento. No entanto, no primeiro mês, ficou claro que ela não conseguia, ou não queria, cumprir todas as condições. A assistente social relatou que meus pais estavam frequentemente no apartamento dela, apesar dos avisos. Houve um incidente em que Tom foi visto nas proximidades do apartamento dela, uma violação clara. Sarah faltou a sessões de terapia. Ela lutava para se virar sozinha e ficou claro que ainda era fortemente influenciada por Tom e meus pais, que provavelmente diziam a ela que as condições do tribunal eram injustas. Meu advogado entrou com um pedido de revisão de emergência. Após analisar os relatórios da assistente social e ouvir sobre a violação de Tom, a juíza concluiu que Sarah era incapaz de proteger Daniel das influências prejudiciais ou fornecer a estabilidade necessária, mesmo com o apoio do tribunal. A ordem temporária foi dissolvida. No final, após esse período de teste fracassado, foi-me concedida a guarda legal exclusiva e a guarda física primária de Daniel. A juíza citou o fracasso de Sarah em aderir à ordem condicional, seu contínuo mau julgamento, sua falta de funcionamento independente estável, o risco contínuo representado por Tom e a influência perturbadora de meus pais. A juíza declarou que, embora o vínculo materno para um recém-nascido seja importante, não pode ocorrer às custas da segurança da criança e da exposição a um ambiente caótico e insalubre. Sarah tem visitas supervisionadas. A supervisão é feita por um serviço profissional, às custas dela. Este foi um ponto crucial pelo qual meu advogado lutou e venceu. Isso é para garantir a segurança de Daniel e para evitar que ela seja pressionada por Tom ou meus pais durante o tempo dela com ele. Inicialmente, era 2 vezes por semana, por algumas horas. Ela poderia amamentar Daniel durante essas visitas, se quisesse. Ela tem que seguir regras rígidas. Nada de Tom, nada de meus pais e se ela violar as condições, perde a visitação. Quanto a Tom, a medida protetiva que obtive contra ele foi tornada mais permanente em relação ao contato comigo e com Daniel. Ele não deve se aproximar a menos de 150 metros de mim, da minha casa, do meu local de trabalho ou da creche de Daniel. Suas ameaças documentadas. Seu surto no tribunal levando a uma acusação de desacato e sua violação das condições em torno do acordo temporário de cuidados de Sarah basicamente selaram seu destino em relação a quaisquer argumentos futuros sobre ele ser um cuidador responsável. Meus pais estão completamente cortados. Após a decisão final da custódia, tentaram enviar mensagens através da minha tia, dizendo que eu havia destruído a família e roubado seu neto depois de armar para que Sarah falhasse. Minha tia disse a eles que eu não queria contato. Eles até tentaram aparecer na minha casa uma vez, mas eu tinha um novo sistema de segurança com câmeras por toda a propriedade e chamei a polícia, e eles receberam um aviso por invasão de propriedade. Não tentaram novamente. Ouço da minha tia que eles estão amargurados e com raiva. Eles me culpam por tudo e contam a todos que quiserem ouvir como eu os prejudiquei. Meu relacionamento com eles é inexistente. É uma sensação estranha, como se um peso tivesse sumido, mas também há um espaço vazio. Eu me estabeleci em uma rotina com Daniel. Ser pai solteiro é difícil, muito mais difícil do que eu imaginava, mas ele é um menino maravilhoso. Ele é saudável, é feliz. Ajustei meu horário de trabalho e agora trabalho de casa 3 dias por semana e tenho uma ótima babá para os dias em que vou ao escritório. Minha tia é uma grande ajuda. Ela adora Daniel e vem aqui com frequência. Ela é como uma avó para ele. Sarah tem comparecido às suas visitas supervisionadas. Pelo que dizem os relatórios do supervisor, meu advogado recebe cópias. Ela geralmente fica quieta e triste. Ela brinca com Daniel e chorou quando teve que ir embora. Ela tentou amamentar durante as visitas nos primeiros meses, mas acabou parando. Acho que foi muito difícil emocionalmente para ela sob supervisão. Aparentemente, ela encontrou um emprego de meio período em um supermercado. Ela ainda mora naquele pequeno apartamento com uma colega de quarto, não Tom. Ouvi dizer por
boatos. Minha tia ouviu de outro parente que o relacionamento dela com Tom implodiu completamente depois que ela perdeu os cuidados primários de Daniel e ele percebeu que nenhum dinheiro ou benefício viria dela ter o bebê. Ele a culpou por estragar o plano e aparentemente houve uma briga enorme e meus pais finalmente expulsaram Tom depois que ele ficou agressivo com eles também, quando não lhe deram mais dinheiro. Pelo que soube por último, Tom está pulando de sofá em sofá e ainda desempregado. Ele ainda tenta falar mal de mim online usando perfis falsos, mas meu advogado já lidou com alguns desses como assédio. Comecei a fazer terapia para lidar com a raiva e a traição. Ajuda um pouco. Principalmente, foco em Daniel e ele é minha prioridade. Minha vida é muito diferente agora. Não namoro, não tenho muita vida social, mas tenho meu filho. Obrigado a todos que leram minha história e ofereceram apoio e conselhos naquela época. Significou muito durante um período muito sombrio. O drama não acabou totalmente. Tenho certeza que Sarah tentará modificar o acordo de custódia eventualmente, mas resolverei isso quando chegar a hora. É tudo o que posso fazer. Adeus.